Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, onde nós buscamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo estudos científicos que corroborem hoje, nos dias modernos, tais ensinamentos. Vamos iniciar com a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por estarmos aqui prontos e aptos a receber a inspiração de mais alto. Que tenhamos a força, Senhor, a capacidade de nos abrirmos para a iluminação e colocarmos em prática este crescimento e melhora constantes com as palavras de mais alto. Que assim seja. Muito bem, e para nós iniciarmos hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A grande pergunta. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Que assim seja. Eita! Que texto puxão de orelha, né? Esse texto de hoje vem nos falar sobre as verdades que Jesus nos traz, mesmo não estando em corpo físico encarnado aqui na Terra no momento, né? Ele está presente, nós sabemos, esse espírito crístico está cuidando da Terra, né? E Jesus, o mensageiro, vem até nós e nos guia e ilumina através do seu evangelho, né? E muitas pessoas dizem, se eu tivesse uma manifestação mais direta, eu iria mudar de vida, eu iria começar a agir, eu gostaria tanto que fosse assim ou assado. E na prática não é assim que funciona. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós temos a obrigação de fazer o esforço consciente de mudança. E este pedido de mais e mais e mais, sem fazer nem mesmo o mínimo no que já nos foi confiado, é um sintoma de orgulho, vaidade e preguiça. A preguiça espiritual de se esforçar para ser melhor, de fazermos o serviço que consideramos chato, difícil, né, entediante, ou seja o que for, né, acaba fazendo com que fiquemos empacados, parados e muitas vezes paralisados, perdendo chances de crescer e evoluir. Portanto, o Mestre Jesus vem nos convidar e ensinar que devemos fazer a nossa parte, seja onde for,
se estamos numa mansão, num castelo ou numa choupana, se estamos no meio da natureza ou numa cidade tumultuada, se estamos numa família com pessoas que consideramos mais difíceis ou não, se estamos num trabalho que é o que mais gostamos ou não, nas pequenas coisas do dia a dia, façamos e atendamos ao chamado de Jesus para que possamos depois receber o direito e as bênçãos de mais bênçãos, tarefas, trabalhos e outras situações que podemos talvez considerar melhores. Mas se não formos fiéis no pouco, não podemos receber o muito. Que assim seja. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso livro querido Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 24, o aprendiz desapontado. Um menino que desejava ardentemente residir no céu, numa bonita manhã, quando se encontrava no campo em companhia de um burro, recebeu a visita de um anjo. Reconheceu depressa o emissário de cima, pelo sorriso bondoso e pela veste resplandecente. Alucinado de júbilo, o rapazelho gritou: "Mensageiro de Jesus, quero o paraíso. Que fazer para chegar até lá?" O anjo respondeu com gentileza: "O primeiro caminho para o céu é a obediência, e o segundo é o trabalho." O pequeno, que não parecia muito diligente, ficou pensativo. O enviado de Deus então disse: "Venha a este campo a fim de auxiliar a natureza que tanto nos dá." Fixou o olhar mais docemente na criança e rogou: "Queres ajudar-me a limpar o chão, carregando estas pedras para o fosso vizinho?" O menino respondeu: "Não posso." Todavia, quando o emissário celeste se dirigiu ao burro, o animal prontificou-se a transportar os calhaus pacientemente, deixando a terra livre e agradável. Em seguida, o anjo passou a dar ordens de serviço em voz alta, mas o menino recusava-se a contribuir enquanto o burro ia obedecendo. No instante de mover o arado, o rapazinho desfez-se em palavras feias, fugindo à colaboração. O moar disciplinado, contudo, ajudou o quanto pôde em silêncio. No momento de preparar a sementeira, verificou-se o mesmo quadro. O pequeno repousava e o burro trabalhava. Em todas as medidas iniciais da lavoura, o pesado animal agia cuidadoso, colaborando eficientemente com o lavrador celeste. Entretanto, o jovem, cheio de saúde e leveza, permaneceu amuado a um canto, choramingando, sem saber porquê e acusando não se sabe a quem. No fim do dia, o campo estava lindo. Canteiros bem desenhados surgiam ao centro, ladeados por fios de água benfeitora. As árvores em derredor pareciam orgulhosas de protegê-los. O vento deslizava tão manso que mais se assemelhava a um sopro divino, cantando nas campânulas do matagal. A lua apareceu espalhando intensa claridade. O anjo abraçou o obediente animal, agradecendo-lhe a contribuição. Vendo o menino que o mensageiro se punha à volta, gritou ansioso: "Anjo querido, quero seguir contigo, quero ir para o céu." O emissário divino respondeu: "Porém, o paraíso não foi feito para gente preguiçosa. Se desejas encontrá-lo, aprende primeiramente a obedecer como o burro que soube receber a bênção da disciplina e o valor da educação." E assim, esclarecendo, subiu para as estrelas, deixando o rapazinho desapontado, mas disposto a mudar de vida. Que assim seja. É assim mesmo que a vida funciona, né? Muitas vezes nós recebemos visitas de mensagens sublimes de mais alto, nos instruindo através de ver a natureza, de ver a ação dos outros, de ensinar e aprender por amor, lendo livros, lições, e assim somos convidados por esses anjos a fazermos igual, trabalhando, servindo, auxiliando, cumprindo a nossa parte, como refletimos no Evangelho, nas pequenas coisas, fazermos
o que o campo divino nos deu para trabalhar hoje, né, ou amanhã, a Deus pertence. Agora, a grande questão é que o rapazinho simplesmente não queria o esforço. Queria o céu, mas o anjo deu 2 diretrizes necessárias, 2 caminhos para chegar ao céu: obediência, disciplina, né? E trabalho. Qual dos 2 o rapaz quis? Nenhum. E aí, como na nossa vida, nós também somos convidados ao trabalho e à disciplina, a permanecer fiel nos compromissos, a fazer a nossa parte todo dia, né? Claro, se esforçando para melhorar e fazer o melhor, né? Ter condições melhores todos os dias, mas sem abandonar a tarefa. E aí, muitas vezes, nós não ouvimos esses ensinamentos. Vem depois a Senhora Dor nos visitar para tentar nos ensinar a força, né? O rapazinho lá no final falou: eu quero ir para o céu, anjo, você está indo embora, me leve. Eu falei assim: olha, não. Você primeiro precisa aprender a obediência e o trabalho. Se inspire no burrinho aí. Olha como ele trabalhou e mereceu todas as bênçãos de mais alto por todo o esforço que fez pelo bem comum, pela natureza. E aí, como nós estamos fazendo? Essa não é uma reflexão para a gente pensar sobre o outro que está deixando de fazer ou não, aquele que nos cerca, mas sim é um convite à reflexão íntima. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo preguiçoso? Estou aberto a ouvir as lições do dia a dia, das pequenas coisas, a cumprir as pequenas tarefas dentro de casa? De limpar, organizar, cuidar, amparar, auxiliar. No trabalho, estou dando o meu melhor ou estou sendo simplesmente como um menino emburrado, choramingando, reclamando dos outros e nem se sabe de quê, né? Mas está lá, emburrado e achando ruim de tudo, né? E de todos. Como nós estamos agindo na nossa vida? Essa parábola ditada, né, por Neio Lúcio vem nos fazer refletir exatamente na nossa condição, se colocando aí no lugar deste menino que quer chegar ao céu um dia. Então, que possamos fazer esse esforço consciente, porque a gente vence a preguiça, vence o desânimo, vence as dificuldades que todas passam, né? Tudo passa nessa vida, todas as coisas boas e também difíceis e ruins. Amanhã sempre será um novo dia, mas nós temos que agir, temos que cumprir a nossa parte para merecer o amparo e o auxílio e as bênçãos que pedimos sempre de melhoria. Que assim seja. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico cujo título é o seguinte: Preguiça. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou no periódico científico, né, que se chama Enciclopédia de Personalidades e Diferenças Individuais. E o autor é o Rosel Balmores Paulino, das Universidades das Filipinas, em Baguio. Esse artigo científico ele vem fazer uma reflexão sobre o que é a preguiça. E ele inicia, né, o texto fazendo uma comparação entre ociosidade e procrastinação, mostrando que o que existe, procrastinar, que é jogar as coisas todas para depois, né, para fazer mais à frente, deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, isso é procrastinar. E a ociosidade, que é ficar parado sem fazer nada, sem querer agir e fazer o que precisa ser feito, né? Ficar ocioso, parado, estagnado. E o que tem de similaridade principal entre ociosidade e procrastinação, o link principal na descrição das pessoas é a preguiça, né? Então a preguiça ela pode ser parte do processo de ociosidade e procrastinação.
e que o serviço de melhoria e de vencer a preguiça, ele é íntimo e pessoal de cada um, como nós refletimos no Evangelho. Tem que ter um esforço e uma decisão de fazer diferente e melhor. Mesmo com dificuldade no início, a repetição, né, favorece. Agora, uma coisa muito interessante é que a definição dessa preguiça, ela não é física. Não é simplesmente você estar deitado, descansando ou em momentos de repouso. A preguiça, ela é mental, psicológica, tá? É uma disposição de alma, por assim dizer, tá? É quando nós decidimos vencer a nós mesmos, vencendo a preguiça e agindo, fazendo o que precisa ser feito, com vontade ou não, com certos desânimos ou não, mas precisa ser feito, façamos, né? Então, que a gente possa fazer esse esforço consciente, constante, de vencer a preguiça, cumprir as nossas pequenas obrigações, como nos convida Jesus no Evangelho, e que possamos aprender com essa lição do menino, com o anjo. Façamos como o burrinho, obediência e trabalho, tá bom? É isso, vamos então à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão pelas sublimes lições de mais alto, que tenhamos a sabedoria de nos iluminarmos e colocar em prática, Senhor, essas verdades em nossas vidas. Que os bons anjos mentores abençoem enormemente aqueles que estão nos acompanhando nas suas necessidades e olhe por aqueles que mais sofrem neste nosso mundo. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.